Coronavírus, Covid-19 ainda em pauta no Clicktube News, contando agora a história de um vírus e de um cheiro de óleo bem quente. Parece nome de livro, né? Nome de fábula, mas não é brincadeira não. O óleo bem quente é o óleo que o presidente Bolsonaro esquentou e vem esquentando a cada dia que passa para fritar mais um ministro. Qual seria? Com certeza você já adivinhou, o novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, que nem esquentou a cadeira, que passou a ocupar menos de um mês, já corre riscos sérios e reais de ser demitido. Sinais já estão dados. Ontem Bolsonaro categorizou salões de beleza, barbearias, também academias de ginástica, como sendo pertencentes a setores essenciais e que, portanto, deveriam estar com as portas abertas. Atividades essenciais. Acontece que o Dr. Taixe ficou sabendo disso depois da gente, depois da imprensa, durante uma coletiva ao vivo. Hoje, mais um sinal de que acabou o amor. Enquanto Taixe alertava para o uso da cloroquina, para os efeitos colaterais do uso, mais especificamente falando, inclusive no tratamento da Covid-19, o presidente Bolsonaro voltava a defender o uso da medicação mesmo sem nenhum resultado, sem nenhum estudo apresentando resultados comprovados. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? O protocolo do Ministério da Saúde manda aplicar a cloroquina apenas em casos graves. Então, vou conversar hoje com o Ministério da Saúde. Não é o meu entendimento, que eu não sou médico, tá? Mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma confirmação científica da sua eficácia, tá? Mas, como estamos numa emergência, aí a cloroquina sempre foi usada desde 55, tá? E agora com a isotromicina pode ser um alento para essa quantidade enorme de óbitos que estamos tendo no Brasil. Então, essa é a novidade para vocês, que vai ser discutida hoje com o ministro, né? O meu entendimento, ouvindo médicos, é que ela deve ser usada desde o início por parte daqueles que integram o grupo de risco. Pois é repetitivo, né? Mais um filme que a gente já viu, além da fritura do ministro da Saúde, no caso anterior, o ministro Mandetta, agora o ministro Nelson Taixe. Vocês se lembram da situação lá de Mandetta? Também pesa na avaliação de Bolsonaro o fato de até agora o ministro Nelson Taixe não ter defendido publicamente o fim do isolamento, que é um desejo expresso do presidente Bolsonaro. Bolsonaro deu a deixa para a fritura de Taixe, mais uma vez, aquela história do óleo bem quente, a frigideira logo à mão, vamos ver. Olha só, todos os ministros, todos, já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte: tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixe, tá? É o que está acontecendo, nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser para ser. Eu falo, pode ser, a gente não sabe. Muito bem, ao vivo, uma vez mais, agora 20h36, nessa edição especial do Clicktube News, relacionando aqui mais alguns internautas que estão conosco. Alexandre Bendotti, estudei com a Adri no ensino médio, um exemplo de altruísmo, diligência e resiliência. Ele faz alusão à doutora Adriana Santini, que esteve conosco até minutos atrás, que é uma médica oncologista que participa da Missão Covid. A Cristiana Randall, também conosco. Leomir Batista, meu parceiro, um grande abraço. A Carmen Lúcia Cardoso, com considerações aspecto político. Álvaro Bandeira, grande parceiro, seja muitíssimo bem-vindo, esteja sempre conosco. Nós temos agora alguns outros aspectos que estão dando mais ou menos paralelamente à questão da saúde, né, da questão sanitária, que é a questão econômica também, ao menos tem que ser tratada com atenção, para que as decisões mais corretas sejam adotadas. E em função também desse aspecto econômico, a gente vai abordar agora uma questão particularmente importante para aquelas pessoas que, a exemplo da doutora Adriana, estão trabalhando nestes
setores nesses serviços considerados essenciais em meio à pandemia. Para falar sobre os direitos dos trabalhadores que estão nessa atuação, que estão em plena atividade, a gente está recebendo o advogado Fernando Antônio Campos Silvestre, que é da Arouca Silvestre Advogado. Se eu tiver qualquer crédito errado, doutor, por favor, nos corrija. Estamos recebendo o senhor, é um grande prazer, importante tê-lo aqui conosco para falar sobre os direitos dos trabalhadores que estão, enfim, aí na linha de frente, também em setores correlatos que estão sendo considerados essenciais e atuantes nessa etapa do enfrentamento do coronavírus. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Guto. É um prazer estar aqui com você no ClickTube News. Agradeço imensamente o convite. Enfim, estou à disposição para esclarecer no que for possível. Doutor, claro que jornalista tem por obrigação, mais do que tudo, ser curioso, mas é uma curiosidade que é profissional. Tem horas que ultrapassa um pouco, mas às vezes só colabora. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: a gente fica com a impressão, vendo aí gente que não só está trabalhando, mas gente que também tem pleiteado voltar a trabalhar, empresários pedindo pela volta às atividades, e que tem, por consequência, o fato de que muitos trabalhadores voltarão a exercer suas atividades profissionais. Tem alguma diferença, ou há que haver algum cuidado especial com este trabalhador, com este funcionário, no meio de uma pandemia como estamos vivendo? Não há dúvida, Guto, os cuidados são indispensáveis, né? Então, preferencialmente, se o trabalhador puder ficar em casa e exercendo as suas atividades remotamente, é o que evitaria o contágio. Na impossibilidade, todos os cuidados são necessários, desde a higienização, enfim, a ausência de aglomeração no ambiente de trabalho, enfim, se for possível, um rodízio, enfim. O que se objetiva é que o empregado esteja o menos exposto possível, né, à contaminação. Então, todas aquelas recomendações do Ministério da Saúde, o empregador deve adotar como norma do contrato de trabalho. E aquele empregado que desrespeitar, ele pode ser até advertido, né? Aquele empregado que não usa máscara, aquele empregado que não se higieniza as mãos, enfim, que não evita aglomerações, ele deve ser advertido. Então, são cuidados que o empregador deve absorver como rotina e impor aos seus empregados. Percebi os devidos direitos e deveres de parte a parte. E me ocorreu, durante a sua fala, de perguntar o seguinte: o empregado que, porventura, esteja com medo e não quer retornar ao trabalho, como é que fica a situação dele agora? Tem algum amparo ou ele deverá retornar ao trabalho, considerando, que seja de uma área considerada essencial e que, portanto, esteja autorizado a retornar ao trabalho, mas aquele trabalhador está com medo, ele está preferindo não ir. O que fazer? Na verdade, é uma situação que o bom senso comum deve prevalecer, né? É lógico que os órgãos competentes editarão medidas no sentido de tentar normatizar toda essa situação. Então, criaram-se regras, né? Pode-se haver a suspensão do contrato de trabalho, pode-se haver a redução da jornada de trabalho, a redução proporcional do salário, né? Então, as partes devem buscar o entendimento. É óbvio que é uma situação indesejada, né, e desconfortável, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, aquele empregado que tem condições de voltar ao trabalho, que trabalha numa atividade essencial, ou que, para o exercício da função dele, é imprescindível que ele esteja na empresa, né, ele deve se disponibilizar com todos os cuidados inerentes. Se ele se recusar a se disponibilizar, né, o empregador, infelizmente, né, poderá se socorrer de alguma medida legal, né, para não se onerar, porque o empregador ficar obrigado a pagar o salário, o empregado sem trabalhar, então... Isso também não existe, né? Não é razoável, né? Não é razoável, nós temos que entender isso. E o empregador pode chegar ao extremo
até de aplicar uma rescisão do contrato de trabalho por força maior. Entendi. Doutor, existe uma resolução de que a Covid-19 seria incluída na lista das doenças profissionais. Eu não tenho certeza absoluta disso, não. É uma pergunta que nos foi encaminhada. Então, primeiro de tudo, lhe pergunto se isso é verdade e o que é que significa para o trabalhador que está na linha de frente. Esse tema é muito atual e bastante polêmico, né? O governo editou a medida provisória 927 de 2020, né? E o artigo 29 diz que, enfim, só é doença profissional se houver nexo causal. E o Supremo Tribunal Federal, no dia 29 de abril, liminarmente suspendeu esse artigo 29 da medida provisória 927. Então, na verdade, o que implica em ser doença profissional ou não é o nexo causal, né? E é difícil se determinar o nexo causal. Em que momento o empregado foi contagiado, né? Foi no ambiente de trabalho, foi no transporte coletivo ou foi na sua própria casa, tá? Então, é difícil determinar esse nexo causal, o momento da contaminação. Agora, é lógico que o empregado indo trabalhar, né, ele, obviamente, está mais exposto, né? Então, é uma discussão jurídica que ainda não há uma decisão definitiva, não há um entendimento pacificado sobre o tema. Tá bem. Doutor, uma pergunta que está chegando pelos nossos internautas, por sinal, Fred Tioca está nos assistindo, Álvaro Bandeira já mencionei, Patrícia Limeira, solicita orientações importantes para o trabalhador nesse momento de pandemia, e da maneira que o senhor puder nos resumir, eu agradeço. O trabalhador deve compreender que o momento é de união de esforços, né? No interesse comum. E o primeiro que nós devemos preservar, e o trabalhador deve se preocupar, é com a saúde, com a vida, né? E não só dele, com todos os demais. Então, é seguir a orientação do Ministério da Saúde. E, dependendo da função que ele exerce, né, se for possível ele trabalhar em casa, negociar com o empregador essa possibilidade, né? Ou todos os dias, ou alguns dias por semana. Se não for possível, ele deve também se entender, acordar com o empregador uma rotina de trabalho que não o exponha, assim como não exponha os colegas de trabalho e o próprio empregador. Então, o bom senso deve prevalecer. É momento de somar esforços e não de dividir. Todos nós, né, estamos expostos à contaminação, né, e às consequências dela, inclusive os empregadores. Então, acho que todos devem seguir as orientações legais, né, e ter bom senso. Doutor Fernando Antônio Campos Silvestre, advogado de Arouca e Silvestre Advogados, agradeço muito sua participação conosco. Iremos convidá-lo proximamente para uma nova pauta, uma nova discussão. Muito obrigado, um grande prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Guto, o convite e desejo uma boa noite a todos. Igualmente.